a gente começa esse bloco do Jornal das 6 falando de Natal e festas de Ano Novo, porque conforme a época se aproxima, é hora de pensar e planejar as compras. E o comércio aqui de Juí já tem um horário de funcionamento para o mês de dezembro definido. O acordo entre o Sindicato dos Empregados do Comércio e o Sindlojas definiu o seguinte: na semana em que antecede o Natal, as lojas vão funcionar até às 10 horas da noite. Já nos sábados, o funcionamento do comércio é até às 6 da tarde. No domingo, dia 22 de dezembro, as lojas abrem às 5 da tarde e fecham às 10 da noite. Para a véspera de feriado, o funcionamento será até às 4 da tarde. No dia 31 de dezembro, o comércio funciona até o meio-dia. Termina na segunda-feira a campanha Grenal Solidário do Banco de Sangue do HCI. A segunda edição é em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário. O objetivo é sensibilizar os torcedores e a comunidade, estimulando a participação de mais voluntários na doação. Além disso, devem ser sorteadas camisetas dos dois clubes entre os participantes. A doação pode ser feita de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã até às 6 horas da tarde, com intervalo ao meio-dia. Hoje, 650 pessoas fazem a doação por mês no HCI, garantindo o estoque. Encerram nesta semana as inscrições para chapas interessadas em compor a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí. As eleições acontecem nos dias 11 e 12 de dezembro. Desde 1975, atuando junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí, o atual presidente Carlos Karlinski novamente concorre ao cargo. Ele compõe a chapa única com outros 13 integrantes. A eleição acontece junto com a Assembleia de Previsão Orçamentária nos dias 11 e 12 de dezembro. Karlinski fala da importância de uma nova eleição ao sindicato e aos associados. Na verdade, a eleição é um momento importante até para você fazer uma avaliação do trabalho, ouvir bastante o próprio associado. Nós fizemos isso, encaminhamentos, constituímos esse ano, inclusive, uma comissão eleitoral para coordenar o processo. E é importante, você fez várias reuniões, tanto da diretoria, quem se coloca à disposição, quem acha que já coloca também o cargo à disposição para ter essa renovação. Nós fizemos um processo bem interessante. Teria, por exemplo, fazer uma eleição, alguém compõe uma chapa, outra permanece tudo como está. Nós optamos para fazer esse processo de discussão, convocamos o Conselho de Lideranças, até mais pessoas se colocaram à disposição, e acho que assim, chegamos até um bom entendimento, e acho que assim, a eleição é um momento importante para essa avaliação, para essa reflexão, e para o planejamento, definição de rumos para o próprio futuro, 4 anos, que essa diretoria vai ter o papel de coordenar esse nosso sindicato. Atualmente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí conta com cerca de 2.000 associados e já é referência na prestação de serviços. O presidente fala sobre a importância do sindicato aos trabalhadores rurais. Na verdade, o papel do sindicato é representar a categoria, no nosso caso, nosso público agricultor familiar e assalariado rural. Então, nós temos a nossa missão, que é a partir dos problemas sentidos, vividos, se coordena, organiza, desenvolve a consciência de classe, e nós trabalhamos muito nesse papel da representação política da categoria. Claro que, em função disso, nós tivemos muitas reivindicações atendidas no aspecto das políticas públicas pela mobilização, e também a prestação de serviços, que trabalhamos bastante nesse sentido, conquistamos políticas públicas e hoje estamos empenhados no sentido de implementar elas, e o sindicato é uma ferramenta importante para fazer, então, esse papel da própria reivindicação, representação, mas também da execução das políticas públicas. As urnas para votação serão distribuídas no dia 11 de dezembro na sede do sindicato em Ijuí e também nas cidades de Coronel Barros e Bozano. Para se tornar associado do sindicato, basta ser agricultor familiar ou assalariado rural. As despesas são de R$ 170 por ano, mais R$ 22,50 de contribuição sindical por pessoa. Para mais informações, basta procurar a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí ou entrar em contato pelo telefone 3332-7640.
A segurança pública de hoje começa falando da operação da Polícia Civil e da Brigada Militar que aconteceu na terça-feira aqui em Juí. Foram presos em flagrante 2 homens e apreendidos mais de 60 quilos de maconha. Nossa equipe acompanhou a operação e você acompanha agora os detalhes na reportagem. A operação realizada no final da tarde de terça-feira pela Polícia Civil e Brigada Militar de Juí resultou na prisão de 2 homens e na apreensão de 61 quilos de maconha. Jefferson Varone, de 29 anos, e Márcio Rodrigo Loreno, de 35, foram encontrados num balneário de Juí e, antes de serem pegos, trocaram tiros com os policiais. Depois da prisão, os 2 foram encaminhados para o HCI para exames e então levados à delegacia. A droga estava escondida no porta-malas deste carro. Segundo o delegado encarregado pela operação, a prisão foi o resultado do trabalho de 2 meses de investigação. Na verdade, tratam-se de 2 foragidos do sistema prisional. Esses indivíduos eram responsáveis por diversos crimes que vinham ocorrendo não somente em Juí, mas em várias cidades aqui da região, e crimes violentos, roubos e homicídios, inclusive homicídios ligados ao tráfico de drogas. Então, a Polícia Civil, em um trabalho conjunto com a Brigada Militar, ciente de que eles estavam em Juí, escondidos no município de Juí, a Polícia Civil e a Brigada Militar vinham monitorando, tentando rastrear a localização desses indivíduos. E na data de ontem, a Brigada recebeu uma informação, uma denúncia anônima, e imediatamente nos repassou, montamos ali uma operação no local onde eles estavam, que seria um balneário aqui em Juí, no nosso município. E ao chegarmos ao local, nos deparamos com eles nos receberam até com tiros, houve troca de tiros, e que acabaram sendo presos. Um deles restou levemente ferido no pé, e com eles foram apreendidos 61 quilos de maconha, 2 armas de fogo, inclusive uma das armas foi reconhecida por uma vítima de um roubo que ocorreu semana passada em Juí. A vítima também reconheceu um deles pessoalmente como responsável por esse roubo, e diversos documentos que ligam esses 2 indivíduos foragidos a outros crimes que ocorreram aqui na região, documentos de vítimas, pessoas que eles vitimaram praticando assaltos. A operação, que resultou na prisão dos procurados, envolveu mais de 20 policiais das delegacias de tráfico e homicídios e também da Brigada Militar de Ijuí. De acordo com o delegado Maurício, o trabalho feito ontem é uma resposta ao anseio da sociedade por segurança. Então, a prisão desses 2 indivíduos aí significa a repressão que a sociedade estava esperando, pois eram procurados indivíduos violentos que não medem as consequências dos seus atos. Então, com essas prisões aí, a gente entrega para a sociedade esse serviço que é a nossa atribuição, Jefferson Varone e Márcio Rodrigo Loreno estão presos na penitenciária modulada de Ijuí, mas serão transferidos para o Presídio Regional de Cruz Alta, já que os 2 integravam a lista de prisões da operação realizada ontem. A nossa vinda tem como objetivo dar a voz de prisão ao Jefferson, com a prisão preventiva decretada, e também temos a prisão temporária do Márcio Loreno, por esse delito lá praticado, e indícios, por enquanto, quanto à participação do Jefferson nesse delito de homicídio na cidade de Cruz Alta. Então, nosso objetivo também, além da voz dar voz de prisão ao Jefferson, é ouvir esses 2 elementos quanto ao crime de homicídio praticado, em tese, por eles na cidade lá de Cruz Alta. A operação realizada em Ijuí, que resultou na prisão de 2 suspeitos por roubo, tráfico e homicídios, acabou contribuindo com outra mega operação realizada também na terça-feira em Cruz Alta, a Operação Provas Ocultas, que envolveu mais de 90 policiais de toda a região noroeste do estado. Acontece no domingo aqui em Juí uma manifestação às 4 horas da tarde na Praça da República sobre 1 ano de desaparecimento de Ilse Bowman. Até agora, nenhuma pista do sumiço da senhora foi encontrada. Ilse desapareceu no dia 24 de novembro do ano passado. Ela foi vista pela última vez perto do Bosque dos Capuchinhos. A ação de domingo é para sensibilizar a comunidade e autoridades. A Patrulha Maria da Penha será instalada em Santo Ângelo, Ijuí, Cruz Alta e Santa Rosa até o próximo ano. Policiais militares desses municípios e mais São Luís Gonzaga e 3 de Maio estão fazendo um curso de capacitação. O conteúdo possibilita a sensibilização dos servidores na forma de tratar com as mulheres vítimas de violência, além de aprofundar conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha e a rede de serviços para acolhimento e atendimento.
A penitenciária modulada de Ijuí recebeu cerca da metade dos presos que foram detidos terça-feira durante a operação da Polícia Civil em Cruz Alta e Fortaleza dos Valos. A operação, denominada Provas Ocultas, desmantelou um esquema de tráfico de drogas nos 2 municípios. No total, foram presas 45 pessoas e apreendidos 2 adolescentes. Em torno de 20 detidos acabaram transferidos para a penitenciária ijuiense porque o presídio de Cruz Alta tem menor capacidade. Na região, um acidente de trabalho matou um jovem de 21 anos esta semana em Cruz Alta. O operário trabalhava dentro de um silo de armazenagem de grãos quando perdeu o equilíbrio e caiu. Os bombeiros que prestaram socorro não conseguiram salvar a vítima. A previsão indica que o tempo voltará a ficar seco em todo o Rio Grande do Sul no decorrer do final de semana. As poucas nuvens que sobrevoaram o estado hoje ainda trouxeram pancadas de chuva em algumas regiões. O clima fica mais ameno. Essa é a ilustração dos meteorologistas para o final de semana. Todas as regiões com sol e tempo bom. A instabilidade que trouxe chuva esta semana já se afastou e se desloca agora para o oceano. Conforme sai sol, os termômetros aumentam. No sábado, a mínima esperada é de 12 e máxima de 27 graus. Para domingo, esquenta ainda mais, 13 e 29 graus. Segunda-feira e última semana de novembro inicia quente, termômetros na casa dos 15 e 31 graus. E a gente volta a falar de reajuste, só que agora de salário. A próxima semana vai iniciar com greve. Depois de uma assembleia, os servidores públicos municipais decidiram pela paralisação das atividades. Quem tem as informações é a repórter Jerusa Cassol, que está com o presidente do sindicato aqui de Ijuí. Gabriel, a assembleia realizada então na última quarta-feira pelos servidores públicos aqui de Ijuí definiu pela greve realizada no município. Sobre esse assunto a gente conversa com o presidente do sindicato, Luciano, que está conosco aqui. Luciano, por que essa decisão e o que vocês aguardam a partir dessa decisão de paralisação de greve aqui em Ijuí? De fato, está confirmada a paralisação. Teremos uma assembleia domingo agora, às 18 horas, na Praça República. Todos são convidados para assistir à assembleia, onde a gente aguarda então o posicionamento do Poder Executivo. Porque nós, apesar de decretar a greve ontem, porque não fomos entendidos ainda, o Poder Público não entendeu o nosso pedido. Nós pedimos para discutir o orçamento com propriedade, discutir de igual para igual. O T da sigla, os trabalhadores, quer saber o que o P do Poder está fazendo com o orçamento. Então, não interessa o NPC, a gente quer discutir a fatia do orçamento para o reajuste da categoria. E nós não queremos ganhar mais do que os cargos políticos, nós queremos apenas a isonomia e a igualdade do ganho real que eles tiveram, apenas isso. E a partir de quando, então, essa greve deve começar de fato em Ijuí? Se o Poder Executivo, na Assembleia de domingo, às 18 horas, não clarear isso, a greve será deflagrada no domingo à tarde, então, na praça, e segunda-feira os servidores, então, ficarão na praça, não irão para os seus locais de trabalho. Ok, muito obrigada pela atenção. Conversamos então com o Luciano Agostini, ele que preside o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Ijuí, servidores públicos, que definiu então na última assembleia realizada na quarta-feira pela greve. Jerusa Cassol para o Jornal das 6. Obrigado, Jerusa. E ainda dentro deste assunto, por meio de nota, a Prefeitura informou que respeita a decisão dos servidores, porém que o momento não é adequado para uma paralisação. Foi anunciado nesta semana pela diretoria do São Luís a contratação do volante Matheus. O jogador estava no ABC do Rio Grande do Norte, onde jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus foi campeão da Taça Piratini, ele já passou pelo Sport, Caxias e Novo Hamburgo. O clube confirmou ainda a volta do volante Paraná, que estava em Pelotas. Paraná conquistou junto com o rubro a Taça Piratini. E o assunto agora é moradia. É a preocupação das pessoas que vivem na beira dos trilhos em Ijuí com o risco de terem que sair das suas casas. O assunto é tão sério que motivou a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores.
A audiência pública realizada ontem no plenário da Câmara de Vereadores reuniu moradores das proximidades da via férrea em diferentes bairros de Ijuí para ouvir as declarações do promotor de Justiça Federal, Osmar Veronese. O encontro foi agendado pelo vereador César Busnello para tratar sobre a situação das pessoas que residem à beira dos trilhos. Segundo o vereador, a retomada do transporte ferroviário no país é fundamental, mas é necessário que se faça um debate sobre as implicações e o destino que será dado às ocupações irregulares de inúmeras famílias que moram às margens dos trilhos. Trata-se, na verdade, de uma audiência pública extremamente importante, uma vez que vai tratar de uma política pública que não é de hoje, que ela vem sendo discutida aqui no município de Ijuí, inclusive em outros municípios da região noroeste do estado, que é a situação dos moradores que estão localizados, residindo nas adjacências da aviação férrea aqui no município de Ijuí. Então, há inúmeras ações judiciais por parte da América Latina Logística, no que diz respeito à reintegração de posse, alegando, por exemplo, que esses moradores, que chegam em torno de 600 a 700 famílias aqui em Ijuí, estão residindo na área de domínio por parte de propriedade hoje da LL Logística. Então, essa audiência pública é justamente para nós abordarmos essa política, de ver a situação, de preservarmos o direito de moradia, né, desses moradores aqui de Ijuí, da comunidade dos bairros, e mais isso, nós ouvirmos o procurador aí da República, doutor Osmar Veronese, que está encabeçando toda esta questão judicial, para verificarmos aí da possibilidade, e essa é a nossa grande luta e o grande desafio, juntamente com o Poder Público Municipal e a Câmara de Vereadores, através da comissão do qual eu presido, para que seja possível analisar da retirada dos trilhos do perímetro urbano. A presença do promotor de Justiça Federal dá maior visibilidade ao caso, já que ele é o responsável pela análise do encaminhamento das ações movidas pela América Latina Logística, que solicita a reintegração de posse das áreas ocupadas ao longo da ferrovia em vários municípios do estado, e da ação movida pelo Ministério Público Federal, que pede a retirada dos trilhos ao longo das terras da União. Segundo o promotor federal, a intenção é conciliar as partes e encaminhar a melhor solução. Sem dúvida, o tema requer muita tranquilidade, muita maturidade para tratar, porque é um tema extremamente complexo, ou seja, nós temos o interesse do transporte ferroviário e a retomada, que eu espero que aconteça de forma muito mais séria daqui para frente, e do outro lado essas famílias que estão no entorno das ferrovias, que são os beira-trilhos, que também é um problema social razoavelmente grave. Nós temos, do ponto de vista da legislação, 15 metros no entorno das ferrovias que são da União, ou seja, então são inclusive terrenos que não cabe uso capião, não cabe qualquer edificação, e além desses 15, tem outros 15 que são áreas de particulares não edificáveis pela legislação, por uma questão de proteção às moradias, de proteção à vida, do risco que o transporte ferroviário também produz. Então, nesse aspecto, nós temos que ter muita maturidade, muita tranquilidade, pensar o futuro, mas também nos preocuparmos com a emergência das situações presentes, uma vez que o risco de um trem descarrilhar é muito grande e o risco, obviamente, de uma vida estando em jogo, a gente tem que sempre preservar essa vida. Como Ministério Público Federal, eu acho que nós temos que fazer o diagnóstico, o prognóstico, ouvir as famílias, trabalhar ao lado dessa comunidade para pensarmos soluções. Ou seja, eu acho muito difícil, num curto prazo, ao menos que as famílias mais próximas permaneçam, aquelas que estão em risco. Acho que nós temos que pensar, enquanto União, municípios, a própria concessionária, uma forma de realocação dessas pessoas, porque, obviamente, todos nós teremos responsabilidade se algum acidente ocorrer e colocar em risco a vida de algumas pessoas. Então, nós vamos, primeiro, esclarecer a situação, o que diz a legislação, de quem são essas áreas, para que fique bem claro. Segundo, mostrar que, juridicamente, não há muito o que fazer, mas que, politicamente, tecnicamente, é possível pensar algumas situações de futuro, alguma saída, para que a gente não fique com essa situação se agravando todos os anos e tal, e pense num curto, médio e longo prazo algum tipo de saída. A edição do Jornal das 6 desta sexta-feira, 22 de novembro, termina aqui.
Mais informações você encontra na nossa página na internet. Para você que nos acompanhou hoje, obrigado pela sua companhia. Eu te espero na terça com o que é destaque aqui na cidade. Uma boa noite e um ótimo final de semana.